vamos continuar falando sobre férias escolares. Os dias de folga com as crianças exigem mais planejamento e cuidado na escolha do destino. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a advogada Larissa de Larissa, especialista em Direito de Família. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafael. Sente-se, por favor, doutora. Doutora, a gente sabe que muita gente, nessa época do ano, acaba viajando, indo aí para destinos diferentes. Quando a gente vai viajar com criança, adolescente, a gente vai até falar sobre qual é a idade aí mínima, Dentro do Brasil, que tipo de documento que os pais ou responsáveis precisam ficar atentos? Rafael, prazer enorme estar aqui falando de um assunto tão gostoso que pode ser um instrumento de diversão ou de estresse para toda a família. Imagino. Para uma viagem nacional, até os 11 anos, os pais podem estar na companhia da criança só com a certidão de nascimento. E o documento do próprio pai, da mãe, do genitor. Aí você consegue fazer essa viagem, esse embarque. A partir dos 12 até aí em diante, apenas com a apresentação do RG. É documento obrigatório. Sem apresentação do RG a partir dos 12 anos, você não vai embarcar, seja ônibus, seja avião, seja navio. Exato. Então, quer dizer, até os 11 anos de idade, estou com meu pai, com a minha mãe, aí eu apresento a certidão de nascimento. Se eu já tiver o RG, a certidão de nascimento. Se tiver o RG, melhor. Já tem o RG. Sim. Agora, a partir dos 12, tem que ter o RG obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E aí, nesse caso, a gente está falando com a presença do pai e da mãe, Exatamente. Dos dois. No caso de uma viagem internacional, doutora, o que muda, Estou com meu pai e com a minha mãe, quais são os documentos que eu tenho que apresentar nessa viagem? Quando eu escolho um destino internacional e estou viajando com os meus pais, eu não preciso de os dois em conjunto. Muito importante é que a família embarque todo mundo no mesmo voo. Perfeito. Porque se de repente o pai for com o filho num voo e a mãe, por qualquer questão, pegar outro voo, o pai vai ter que portar uma autorização expressa da mãe para poder embarcar com o filho, mesmo sendo casados. Além disso, você vai ter que verificar a documentação necessária do teu destino. Se é necessário um visto de permanência para o país de destino, se é necessário ter vacinas específicas, ver o portfólio de vacinas do local que você vai. Exige. E até os 18 anos, você não sai do país sem autorização expressa do pai e da mãe. E da mãe. Exato. E aí, nesse caso, a senhora falou uma coisa importante. O pai e a mãe, eles estão juntos, Mesmo que sejam casados, eles precisam estar juntos. Exato. Não pode estar um ou outro ali. Se tiver só um na aeronave com a criança ou adolescente, ele vai precisar aportar essa autorização do outro genitor. Agora, o que acontece no caso, então, doutora, de pais separados? Pensando numa viagem nacional, os pais são separados, a criança está com a mãe ou a criança está com o pai. O que a lei diz com relação a isso? Que documentação que precisa? Primeira coisa, para casais, para pais separados, para famílias recompostas, a convivência ela precisa estar muito bem conversada, muito bem regulamentada e os pais muito cientes que aquele é um direito da criança. Principalmente, tendo essa regulamentação, essa divisão, período de férias, quanto fica com um genitor, quanto fica com o outro, a partir daí, dentro do país, se eu estiver na companhia ou do pai ou da mãe, eu não preciso de autorização específica. Eu posso só com o meu documento pessoal e o documento da criança fazer viagem. Entendi. No caso da viagem internacional, é a mesma coisa ou não? Não. Aí eu vou precisar da autorização do outro genitor. Entendi. Nos casos em que apenas um detém a guarda, fala, não, eu tenho a guarda unilateral do meu filho, eu posso tomar decisão, que médico vai, que escola que vai, só que eu não posso autorizar a sair do país sem a anuência do outro genitor. Aí, nos casos em que o pai ou a mãe se recusa de forma injustificada, eu preciso ingressar, mesmo tendo guarda unilateral do meu filho, com uma ação de suprimento, de consentimento daquele genitor. Preciso de uma autorização judicial para poder sair do país. Agora, doutora, por exemplo, não estou com meu pai, não estou com a minha mãe, mas eu preciso fazer uma viagem, independentemente deles serem separados ou não, vou com uma outra pessoa. Quais são as pessoas que seriam autorizadas, e que tipo de autorização precisa? Até os 16 anos, eu não posso viajar sozinho, viagens fora, distante da minha comarca de localidade, O ECA regulamenta essa questão, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, da seguinte forma.
até 16 anos para pequenas viagens em comarcas contíguas ou municípios que fiquem dentro da mesma região metropolitana. Comarcas contíguas, a gente tem um parâmetro de 30 quilômetros de uma da outra. Esse menor ele vai poder viajar sozinho. Ok. Que é muito próximo. Então, se eu estou aqui e é em uma Ribeirão realidade Preto... de grandes cidades, grandes centros. Por exemplo, quem está no ABC Paulista, a criança vai poder se locomover de uma cidade para outra. Ok. Né? Agora, se eu estiver apenas até os 16 anos, apenas com um pai ou mãe, um dos avós, agora todos precisam ser maiores de idade, irmão, tio ou sobrinho, eu também posso viajar sem nenhuma autorização especial, portando os documentos que comprovem o vínculo de parentesco. Tá. Então, se eu for viajar com a minha sobrinha, eu preciso dos meus documentos pessoais, da minha certidão de nascimento, da certidão de nascimento do meu irmão, da certidão de nascimento da minha sobrinha. E a depender do RG dela, para mostrar que tem esse vínculo parental. Isso contando a partir dos 16. Até os 16 anos. 16, isso. Agora, para viajar com pessoas que não tenham vínculo, qualquer vínculo parental com a criança, aí eu preciso de uma autorização dentro do Brasil de pelo menos um dos pais. E aí, nessa autorização, o pai deixa ali expresso a data e com quem essa pessoa está indo viajar. Exatamente, exatamente. Hoje, essa autorização ela ficou muito mais facilitada. Ela é possível, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento autorizando os cartórios de notas a emitirem essa autorização de forma virtual. É a autorização especial de viagem, eletrônica de viagem. Então, o pai ou a mãe, né, aquele que precisa da autorização, ele vai fazer uma ligação, uma teleconferência com o tabelionato de notas para declarar que na data tal ele autoriza o filho a viajar para tal lugar com tal pessoa. E essa assinatura ela vai ser por meio de certificado digital. Então, facilitou muito. Você não precisa ir até o cartório, ou se você tem alguma urgência, é possível por esse meio, atualmente. Agora, doutora, como é que está a fiscalização, né? Vocês conseguem mensurar a fiscalização, ela é mais rigorosa ou deve ser mais rigorosa nesses casos? Há uma preocupação enorme, enorme das autoridades, dos conselhos tutelares, do próprio Conselho Nacional de Justiça em impedir o abuso de crianças e adolescentes, né, o turismo sexual e até mesmo o tráfico humano, né? Então, a lei, ela vem sendo aprimorada justamente para evitar esse tipo de risco, né? Até 2019, uma criança, a partir dos 12 anos, ela já poderia viajar. Sem algumas especificações que eu falei aqui. Hoje, até os 16 anos, você não viaja sozinho, se não for nessas condições que nós falamos. Dos 16 aos 18, dentro do país, você consegue viajar portando só o seu RG. Mas tenha em mente que você não consegue fazer reserva de hotel. Você não consegue, se não tiver autorização do teu pai e tua mãe, ou algum suprimento judicial para isso. Né? E para viagens internacionais, não sai do país sem autorização. E estrangeiro domiciliado no exterior não sai com brasileiro nato sem uma autorização judicial, exceto se esse estrangeiro for o pai ou a mãe da criança. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelas orientações aqui no Visita na Record. Acho que são orientações muito importantes, porque todo mundo começa a planejar viagem, chega no final e no momento, mas agora precisa da documentação, está sem esse documento. Mas é muito bom a gente receber esse tipo de ajuda nesse momento. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado.